Olá, alunos e alunas de Filosofia Antiga e Medieval. Estamos estudando alguns aspectos da importante filosofia na Idade Média. Um período que já consideramos como sendo um período de rico desenvolvimento cultural, de rico desenvolvimento nas artes, rico desenvolvimento na filosofia. A ideia da Idade Média como um período marcado por obscurantismo absoluto é uma ideia que não se sustenta. Grandes historiadores têm comprovado que esse é um período de complexidades também interessante. E a melhor maneira sempre de olhar a história é perceber que os períodos históricos eles são contraditórios. Temos manifestações extraordinárias de civilização, mas temos também manifestações de barbárie. O século XX, a era contemporânea, também é assim. Sempre devemos ter um olhar mais meticuloso, mais sensato e mais lúcido dos tempos históricos, entendendo que cada um deles representa avanços significativos em algumas áreas do conhecimento e outras eras vão apresentar um aprofundamento desses elementos estabelecidos por eras passadas que constituíram a base a partir do qual o pensamento pôde se desenvolver. Então, uma visão mais totalizante do movimento da história, compreendendo a sua linearidade também dentro das rupturas que ela apresenta, é uma questão importante para o pensamento. Então, as coisas são ao mesmo tempo consequências das outras coisas que determinaram a sua possibilidade, e ao mesmo tempo também temos o novo, a ruptura se estabelecendo. O mundo medieval no campo da filosofia é um progresso extraordinário da associação do pensamento filosófico com o pensamento teológico. Talvez poucas vezes na história da filosofia e na história da teologia se teve essa combinação tão magistral e tão extraordinária de ação de inteligência quanto na escolástica medieval. Mas esse período escolástico ele vai sofrer também o processo da sua decadência, o processo da sua crise. A história se movimenta numa concepção hegeliana, dentro dessa perspectiva de uma ideia fundamental e a oposição a essa ideia, então a tese e a antítese, sempre gerando uma síntese, que é uma nova ideia que vai gerar outras antíteses a ela. Então é um processo dialético que nunca termina. Tem seu esplendor, tem o seu desenvolvimento e tem também a sua decadência. A escolástica então ficará como um movimento de alguma forma prisioneiro desse mundo medieval, por assim dizer. E ali, no final da Idade Média, se começa a ter as crises ou os sinais das crises dessa forma de pensamento. E a síntese maior da filosofia medieval sabemos qual é já. É a tentativa de aproximação da fé com a razão, onde a fé ilumina a razão e a razão dá substância lógica à expressão da fé. Então, a fé corroborando com a razão, no sentido de apontar para ela possibilidades outras do seu avanço, do seu alargamento de horizonte interpretativo da realidade, e a fé recebendo da razão fundamentos lógicos e bases racionais para justificar o seu discurso, justificar o seu sentimento diante de realidades metafísicas e, sobretudo, do tema específico da pessoa de Deus. Estaremos olhando agora para um pensador importante chamado Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham, nascido em 1290, viveu até o ano de 1349. Pertenceu à ordem franciscana. O catolicismo produziu ordens, produziu movimentos religiosos dentro da sua estrutura de fé, que se tornaram importantes na história do Ocidente, produzindo grandes pensadores, grandes intelectuais, além de fomentar dinâmicas de espiritualidade que vai formar a consciência daquilo que é o Ocidente em termos de fé cristã, juntamente com outros movimentos, é claro, por exemplo, a questão da Reforma Protestante. Entre os escritos de Guilherme de Ockham, podemos destacar a Suma de Toda a Lógica. Então, ele tinha
uma preocupação, como bom filósofo que era, com a questão da lógica, do pensamento organizado em bases racionais e o pensamento que se encaminha dentro de critérios e parâmetros rigidamente definidos. E escreveu uma obra também sobre o poder do Papa. Ele viveu uma tensão com a Igreja Católica, desafiou, em certo sentido, essa autoridade papal. Numa linguagem mais popular e cotidiana, houve um enfrentamento entre a lógica de pensar de Guilherme de Ockham e as formas de pensamento estabelecidas naquele período em que ele viveu pela Igreja Católica. Isso gerou tensões, gerou dificuldades, gerou perseguição para ele, e ele acabou tendo uma experiência muito tumultuada de vida por conta dessas contestações que fez ao sistema cultural que emanava da autoridade católica, do pensamento religioso da época vigente. E pensamento esse que marcava a sua ação no espaço social de uma forma totalizante, tentando, de alguma maneira, controlar todas as formas de pensamento, controlar todas as expressões culturais, para criar uma realidade hegemônica e centrada apenas nos objetivos e interesses na concepção estabelecida pela Igreja. Guilherme de Ockham se opôs a isso, e essa sua oposição vai lhe trazer algumas dificuldades. Guilherme de Ockham entra para a história da filosofia com um pressuposto bastante interessante chamado a navalha de Ockham. Essa navalha de Ockham, aparece uma frase em suas obras dizendo: não se deve multiplicar os seres sem necessidade. O que Guilherme de Ockham gostaria de dizer com isto? O que estava de fato dizendo? Que o pensamento deve ser pautado por uma lógica simples de abordagem da realidade. Quanto mais simplicidade na abordagem da realidade, melhor. Não se deve acrescentar reflexões que são inúteis para a compreensão de uma determinada realidade, de uma especificidade, de uma singularidade de um objeto. A realidade está ali posta e ela deve ser vista no imediatismo assim da possibilidade da sua compreensão. Quando se estabelece critérios bem imediatos de compreensão do que aquela realidade é, não se deve acrescentar circunstâncias analíticas que vão tornar complexo o que já se tornou claro e patente por uma observação mais simples e mais objetiva. O que tem em mente Guilherme de Ockham é a questão, por exemplo, da existência dos universais, a ideia de que o universal existe para além do particular, para além do singular. Não existe apenas a questão do ser que se expressa na sua singularidade, concreto e objetivo, mas existiria um elemento abstrato que seria uma realidade em si para aqueles que têm a concepção do universal como uma concepção positiva, que explicaria todos esses seres singulares. Não, para Guilherme de Ockham, o que existe são os seres singulares e eles devem ser observados na sua singularidade. Então essa objetividade de raciocínio, para não se multiplicar conceitos que são desnecessários para a compreensão da realidade do objeto, é que entra para a história da filosofia com o nome de navalha de Ockham. Navalha de Ockham, portanto, é um compromisso com um pensamento mais objetivo e mais claro, um pensamento mais direto, mais dinâmico no seu exercício de compreensão da realidade, para evitar abstrações cada vez mais complexas que tornam a questão mais obscura em vez de clara. Então é um sentido de simplicidade, de exercício de pensamento e de afirmação da razão. Isso é bastante interessante. Iremos um pouco mais adiante, na próxima aula, falando sobre a figura importante da filosofia medieval, que é Guilherme de Ockham.